A gente fala agora sobre as dores na coluna, manter a postura para evitar aquele incômodo na coluna que muita gente se queixa, né? O Elion traz agora dicas de erros que a gente comete comuns, mas que podem ser corrigidos no nosso dia a dia. Vamos falar ao vivo com a nossa repórter Ana Cláudia. Ana, muitas vezes a forma de sentar, a forma como a gente está ali dirigindo, está executando alguma atividade, seja em casa, no trabalho, tudo isso vai comprometendo, né? Vai resultando naquela dor que a gente culpa a idade, né, Ana? Pois é, Cris. De fato, com o tempo isso vai piorando, mas não é a idade, né? Às vezes alguns hábitos já jovens é que a gente vai acabando, vai refletindo na nossa fase adulta. E para falar um pouco sobre isso, sobre postura, sobre como preservar a nossa coluna, eu estou aqui com a fisioterapeuta Érica Prado, que vai tentar dar uma aula um pouco para a gente explicar o porquê a coluna ela é tão importante para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer, né, estar aqui com vocês. E a gente tem que preservar a coluna, porque é uma harmonia que a gente tem no nosso corpo e faz parte do nosso eixo central. Então, ele equilibra o nosso corpo como um todo. Então, ele vai repercutir tanto na nossa respiração, no nosso aparelho digestório, na nossa mastigação. A postura, eu costumo dizer que é o meu eixo central, né? E o meu equilíbrio, que isso vai repercutir também nas minhas atividades diárias do meu dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja nas minhas atividades diárias do dia a dia, que eu tenho que ter cuidado. E, Érica, um problema na coluna, ele pode ir refletindo para outras partes do corpo? Sim, porque a gente não tem, a coluna em si, vem o sistema nervoso, muscular e o ósseo, né? E aí até os estresses cognitivos que a gente tem no nosso dia a dia, ele atinge a musculatura. Então, às vezes a gente tem problemas posturais tensionais por uma tensão, por um estresse, por uma preocupação do dia a dia. A gente vai mostrar agora um pouco da anatomia da coluna. Explica pra gente como ela é. Aqui é a nossa coluna cervical, torácica, lombar e sacral. Então, essa coluna cervical, ela tem a nossa lordose natural, né, que é esse arco, e tem também a região torácica, que ela vai ter suas repercussões também no seu dia a dia, né? São 12 vértebras torácicas, a lombar também são duas, que a gente chama assim, cervicalgia, lombalgia, por isso que é o nome, né, na região da coluna, e na torácica vem as escolioses, né? A gente fala do sistema muscular. Tem alguns pontos do nosso corpo que precisam ser trabalhados para que não possa refletir na coluna. Isso, aqui a gente tem a musculatura que a gente chama central, né? Então a gente tem o transverso do abdômen, que é um músculo que eu vou trabalhar na minha respiração, no ato de defecar, né? E tudo, ele é expulsor. Então esse músculo, ele é a gente chama estabilizador central. Então é um músculo que a gente trabalha muito na fisioterapia, a respiração associada aos exercícios, porque eu preciso trabalhar essa estabilização. E aí o glúteo máximo, né, que é a parte posterior, porque a gravidade, ela puxa você para frente. A gente geralmente cai para frente, né? Então, eu preciso ter essa musculatura forte, firme, para manter a boa postura. E isso pode ocorrer algumas disfunções, como a gente mostra aqui abaixo, né? Isso. Como eu tinha falado para vocês, né, a lordose cervical e lombar, a gente tem uma disfunção chamada hiperlordose ou hipercifose, né, quando é na região da torácica. Na escoliose, ela pode ter uma escoliose em S, né, ou duplo S. E aí a gente, quando você fala da degeneração até sequestrada, explica para quem está em casa o que é que significa isso. Dentro desse eixo nós temos os discos vertebrais, que aqui vocês vão ver, né? Ele tem 80%, ele é formado de água, de líquido, e ele vai servir como um amortecedor da coluna. Então, quando você tem qualquer sintoma de dor na coluna e você diz assim, é besteira, é bobagem, eu não vou fazer nenhum tratamento e não vou procurar um profissional. Então, você começa uma degeneração, ela começa a ser modificada porque você mantém uma postura, né? Não fez prevenção, protusa, extrusa e sequestrada. Sequestrada, eu já vou ter um contato ósseo de um osso superior com o inferior. E aí as dores vão ser maiores. E aí a gente deixa de ter um tratamento conservador para ir para um cirúrgico, que é padrão ouro hoje, a fisioterapia musculoesquelética, de fazer o exercício, de orientar o mais precoce possível. E, Érica, existem
situações muito comuns no dia a dia que a gente pode acabar preservando a nossa coluna, que a gente vai mostrar aqui, seja ao levantar, ao deitar, ao arrumar uma casa, passar muito tempo sentado, né, no ambiente de trabalho. A gente vai dar uma pincelada mostrando aqui, vamos aqui na parte de arrumar a casa e cozinhar. Tem algumas posturas que as pessoas repetem muito e não é correta. Isso, muitas vezes a gente fica inclinado por um período, você vai lavar uma quantidade de louça muito grande, então a tendência minha é inclinar anteriormente. Então, essa inclinação, se você evitar colocando um tijolinho, um material mais... Você já descansa essa região lombar. E aí diminui as dores nessa região. Agachar, né? Então, você vai pegar um objeto, você tem que descer. A coluna não precisa ir ao objeto, seja para pegar uma criança, pegar um balde em casa. Você já traz para próximo e sobe, porque você mantém a estabilidade da coluna. Abaixar, né, para pegar alguma coisa, o quadríceps é um músculo do membro inferior que ele precisa ser otimizado, fortalecido, porque ele não só previne a dor na coluna, como também ele melhora a sua capacidade de ficar na postura, não cair, não ter quedas futuras. Então, é uma prevenção aí importante. Vamos agora, a gente está com a Ingrid, eu vou chamar a Ingrid aqui, a gente vai fazer uma simulação para você que está em casa. Como é que funciona? Dá uma deitada, Ingrid, primeiro, para a gente mostrar qual é a forma correta para que a gente possa levantar, que é justamente Vamos começar pela maneira errada. Como é que as pessoas normalmente levantam? Ingrid, faça um levante, né, abrupto, movimento para atrasada, né? Vai correndo para o trabalho, então ela já vai nessa forma, tá? Agora vamos mostrar a forma correta. Como é que a gente deve levantar? A gente passou muito tempo, 8 horas dormindo. Isso. E é importante, né, o sono de qualidade, obviamente. Então, assim, a gente vai solicitar a pessoa que fique de lado, né? Não precisa ser só o paciente, tá? As pessoas, quando vê isso, acham que é só o paciente que precisa deitar dessa forma, mas todo mundo. Então, ela vai colocar as pernas para fora da maca, com o braço, empurra aqui, ó, e eleva o tronco. Então, a coluna dela sobe naturalmente. Um momento da gente passa muito tempo, né? Vamos aqui, Ingrid, na cadeira. A gente passa muito tempo do dia trabalhando na escola e, às vezes, vai relaxando na postura. A forma correta de estar sentada. O importante é que ela coloque o pé apoiado a 90 graus. Essa altura tem que ser a 90 graus. Aqui, nessa região, também a 90 graus, né? Então, por exemplo, às vezes a mesa é muito alta, ela vai ter uma tensão dolorosa aqui nessa região. E muitas vezes ela não sabe que era só o posicionamento da cadeira, da mesa. Olhar no monitor na frente, né? Tentar elevar esse monitor, se for um trabalho em home office, que hoje a gente faz muito isso, né? E aí, o que é recomendado? Que depois de 30 minutos sentado por um período prolongado, a gente pelo menos 10 minutos fazendo uma caminhada, um alongamento, uma respirada nesse processo. E muitas vezes as pessoas, né, acham que isso não é necessário. A gente fala da postura e muitas vezes você está numa bancada para trabalhar na frente do computador e vai inclinando a coluna, né? E se você às vezes faz até uma hipercifose, né, ou uma hiperlordose cervical, porque você tenta olhar daquela posição errada, né? E aí o que é outra coisa importante também? Muitas vezes quando você vê um profissional da fisioterapia, as pessoas dizem assim: tem que ficar reto, parado. Não, a gente não trabalha mais hoje só com ficar estático. Parado não é o nosso movimento. Então, a gente faz até manejo cognitivo, em que o paciente aprenda a se mover mesmo com um processo doloroso, tá? E aí a gente diz o quê? Se você passa um bom tempo aqui, bota o outro braço para o outro lado. Se você quer ficar um pouquinho para frente, fica, mas depois coloca a posterior um pouquinho, alonga, né? Então, às vezes, até na própria cadeira, a gente pode fazer os alongamentos. Vamos mostrar um pouquinho? Encostar a mão até lá embaixo, fazendo um alongamento completo aqui, ó. E aí ela passa 20 segundos respirando, trabalhando, depois volta, né? Está no próprio ambiente de trabalho, eleva, né, tua mão e aí alonga essa musculatura. Pode também trabalhar os 20 segundos alongando para cá, depois para o outro lado, tá? Cervical também,
né? Sempre trabalhando na respiração. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca para dar aquela relaxada. Obrigada, Érica. Obrigada por todas as dicas, né, que foram dadas aqui. E para você que está em casa, né, Cris, para todo mundo que nos acompanha, a gente tentar, né, trazer essas dicas, essas orientações para o nosso dia a dia, seja no trabalho, nas atividades dentro de casa, assistindo uma TV no sofá que a gente fica muito relaxado, lembrar da coluna, lembrar que precisa ser preservada, porque hoje a gente pode não estar sentindo muita coisa, mas mais à frente isso pode trazer grandes reflexos para a nossa saúde. Então, prevenir é sempre o melhor remédio. Cris, é com você aí. Verdade, Ana. Excelentes dicas.